Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17, diz-nos assim: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-mo, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino clamou com lágrimas e disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Você pode dizer amém? Você não foi chamado para fracassar. Quando Jesus chama os seus discípulos, Jesus nunca escolheu os seus discípulos para que eles pudessem fracassar. Fracasso, tragédia, não é plano de Deus. Quando Deus te chama para segui-lo, quando Deus chama para você ser um discípulo dele, o propósito de Deus, a vontade de Deus, não é que você fracasse. E é claro que quando eu falo fracasso, eu estou falando fracasso do jeito de Deus. Porque o mundo muitas vezes chama de fracasso o que não é, chama de sucesso o que não é. O fato é, em linhas gerais, que quando Deus chama os seus discípulos, jamais Jesus os chamou querendo que eles fracassassem. Mas o texto que nós lemos é um texto que nos mostra o fracasso dos discípulos. O texto que nós lemos mostra
uma derrota para os discípulos. Talvez você chegue aqui esta noite com derrotas no seu currículo. Talvez você chegue aqui esta noite com muitos fracassos em várias áreas da sua vida. E por qual razão muitas vezes fracassamos? Por que que esses discípulos fracassaram diante da situação que nós terminamos de ler? Um pai chega diante dos discípulos pedindo para que eles expulsassem um demônio que deixava o seu filho mudo e surdo. E quando o demônio pegava aquele menino, espumava, tirava ele do seu juízo, tirava ele do seu controle, tirava ele do seu equilíbrio. E o texto vai nos dizer de que essa situação acontecia desde quando ele era menino. Imagina o coração de um pai olhando o seu filho. Imagina o coração de uma esposa que ama o marido, o coração do esposo que ama a esposa, vê o inimigo agindo, o texto vai dizer, definhando. Mateus vai dizer, secando. O diabo tem feito muitas pessoas secarem por dentro. Assim como a árvore seca, as pessoas vão perdendo a vitalidade. Vai perdendo a vibração, vai perdendo o colorido da vida. Imagina, aonde que o diabo chega, ele vai definhando. Aonde que o diabo chega, ele vai desconstruindo, ele vai tirando a beleza. E ele chega para os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não puderam. Quantas coisas na sua vida você quer, mas você não tem conseguido? Quantas áreas da sua vida que você fala, eu quero vencer aqui, e você tenta, não é por falta de vontade, você até tem a vontade, mas você não tem vencido, pelo contrário, você tem fracassado. Qual é a razão pela qual esses discípulos fracassaram diante desse enfrentamento? E por que muitos de nós às vezes fracassamos? A resposta de Jesus aos discípulos é a chave para nós esta noite. Quando Jesus expulsa aquele espírito maligno, eles chegam em casa e os discípulos olham para Jesus e dizem, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? E então Jesus fala, é porque esta casta, na nossa linguagem mais popular, essa classe de demônios não sai com coisa alguma. Eu não sei qual é o nível da sua crença em realidades espirituais. Eu não estou aqui fazendo uma apologia a você espiritualizar tudo. Eu não estou aqui fazendo apologia para que quando o pneu do carro furar, você diz, o demônio furou o meu pneu. Não. Eu estou com lucidez aqui. Mas o fato é que muitos de vocês estão aqui. E vocês estão lidando com realidades na sua casa, no seu trabalho, na família, na rua da sua casa. Você está lidando com realidades que muitos de vocês estão olhando com os olhos humanos. Vocês estão querendo lidar com essas batalhas com seus recursos. Mas não funciona. O texto diz que realidades espirituais você não vence com coisa alguma. Não importa se você é alguém de boas intenções. Não importa se você é alguém de um coração assim, generoso em relação a muitas coisas na vida. Não importa. Esses recursos seus, seu dinheiro, o seu extrato bancário, o seu grau de instrução, diante dos enfrentamentos espirituais, eles são incapazes de te tornar vencedor.
Você, pai, que tem visto o inimigo cirandar na vida dos filhos, ou você, cônjuge, tem visto Satanás agir lá dentro da sua casa, você não consegue vencer isso unicamente com a força do seu braço. Você não vai vencer isso acessando espiritismos, você não vai acessando água benta, você não vai vencer essas resistências com esses recursos. Não vai, não vai, não vai. Qual é a receita de Jesus para os seus discípulos e para nós? E nessa resposta de Jesus, nós aprendemos por que os discípulos não venceram e por que muitas vezes nós fracassamos nas nossas batalhas. Em primeiro lugar, a resposta de Jesus está ensinando os discípulos que o mundo espiritual, ele não é estático. Repita comigo, o mundo espiritual não é estático. Preste atenção nisso. Jesus já tinha enviado os discípulos de 2 em 2 para pregar em uma missão. E eles foram. E quando eles vão, eles expulsam os demônios. Eles já tinham passado por uma experiência de expulsar demônios, de confrontar demônios e de vencer demônios. Eu imagino que quando o pai desse menino veio e diz assim: olha, o meu filho está endemoniado, expulsa. Eu conjecturo que ele diz: não, isso aqui nós somos especialistas. O fato é que eles não entenderam que no mundo espiritual existe demônios e existe demônios. Os demônios que eles enfrentaram na primeira missão, eles venceram aqueles demônios. Mas agora é uma outra classe de demônios. É uma outra esfera demoníaca. E eles não se atentaram para isso. Eles não se atentaram para isso. O diabo aumentou o nível de resistência, mas eles não cresceram no seu revestimento. Deixa eu te dar uma palavra bíblica esta noite. Você precisa aumentar o seu nível com Deus. Você precisa evoluir o seu relacionamento com Jesus. Porque é possível que nós já temos vencido muitas vezes Satanás, mas todas as vezes que você o vence, ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai desistir de levar a sua família a um adultério, de levar o seu casamento à bancarrota. Ele nunca vai desistir a te levar a uma queda moral, a te levar à sujeira deste mundo. Quando você o vence, ele retornará em algum momento oportuno para lhe tentar novamente. E o que acontece é que muitos de nós já vencemos ele algumas vezes, mas quando ele volta para nos tentar, ele nos encontra no mesmo nível que ele nos encontrou da última vez. Só que agora não são os mesmos demônios, não são as mesmas táticas, não são as mesmas armadilhas. Agora são mais ferozes, são mais sagazes, são mais sutis. Ele está vindo pelas portas dos fundos. E é aqui que muitos de nós fracassamos. Fracassamos porque nós achamos que o mundo espiritual, ele só tem uma ferramenta, ele só tem uma arma, ele só tem uma arapuca, ele só tem uma armadilha. Não, não e não. Satanás, à medida em que você cresce, à medida em que você avança no reino de Deus, o diabo, ele aumenta a investida contra o seu caráter, ele aumenta a investida contra a sua mente, ele investe contra a sua personalidade, e ele vai tentar por todas as direções. E o grande perigo é que muitas vezes nós não crescemos.
Nós não evoluímos no nosso relacionamento com Deus. Já faz anos que eu estou aqui, mas ainda eu não me batizei. Eu ainda não entrei no discipulado para conhecer melhor a Jesus. Eu ainda não me submeti ao batismo, ao cumprimento do mandamento do Senhor Jesus. Eu ainda não evoluí na minha vida com Deus. Eu ainda sou aquele que entro nas Escrituras uma vez por dia para ler um versículo como fosse uma pílula. Eu tomo essa pílula e vou para a vida. E o diabo está nos assistindo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando como leão, rugindo como leão para nos tragar. E à medida em que ele percebe que a nossa estatura espiritual não cresce, ele percebe que ele está em vantagem sobre nós. Deixa eu te fazer uma pergunta esta noite. Você tem crescido no seu relacionamento com Jesus? Você tem evoluído na sua busca por Senhor? O seu relacionamento com a palavra, ele tem crescido? Preste atenção nisso. Gente, não existe algo mágico. O diabo não vai sair do seu caminho. O diabo não vai desistir da história da sua família só porque você tem um rosto bonito, só porque você fala bem, só porque você é um bom trabalhador. Não pense que o diabo não vai tentar assediar a sua aliança conjugal só porque vocês são um casal pombinho da família, só porque você às vezes entra num templo uma vez por semana. Você precisa evoluir, você precisa crescer, você precisa aumentar o seu relacionamento com Jesus através das Escrituras. Quanto mais você é profundo nas redes sociais, quanto mais você é profundo nas polêmicas digitais, à medida que você se aprofunda sabendo da vida de tudo e de todos, e você permanece raso na Bíblia, você será uma presa fácil para a destruição de Satanás, que está a colidir com você. Você não pode permanecer do mesmo jeito. Você precisa avançar um pouco mais. Você precisa aprofundar um pouco mais o seu relacionamento com Jesus. Você precisa aumentar o seu revestimento diante de Deus. Você precisa colocar lá: eu vou ler um livro da Bíblia por mês ou por semana. Você precisa colocar lá: nesses próximos 30 dias eu vou ler o livro de Provérbios, todo dia eu vou ler um capítulo, e quando eu terminar de ler um capítulo eu vou orar sobre essa palavra, sobre a minha vida. Você precisa colocar no seu coração: eu vou ler o livro de Salmos inteiro. Se todo dia você ler 5 salmos, em 30 dias você já leu 150 salmos. Você precisa: eu vou ler os evangelhos, eu quero ler como que Jesus curava, eu quero saber como que Jesus tratava as pessoas. Você precisa mergulhar nas Escrituras, porque à medida que você se enche deste pão, você vai se robustecendo, você vai se fortalecendo, você vai crescendo, você vai desenvolvendo, e quando o diabo te encontrar, você vai fazer como Jesus: está escrito. Este é o nível que Deus quer te conduzir em vitória. Ei, deixa eu te falar uma coisa: se o diabo aparecer na tua casa a olho nu, o que você vai fazer? O que você vai falar para Satanás? Você vai chamar o pastor? Pode chamar. Eu mando o Alexandre, aí vai lá, em nome de Jesus. Pode chamar, liga, a gente está à disposição. Mas não era necessário. Se você é discípulo de Jesus, se o diabo aparecer na tua frente, você pode repreendê-lo no poder da palavra do Senhor.
Você pode dizer assim: Satanás, está escrito, em meu nome expulsarão os demônios. Eu te expulso em nome de Jesus, da minha casa, do meu casamento, da minha saúde, do meu trabalho. Sai! Em nome de Jesus. Mas tem de estar na palavra. Será que esta noite Deus não está te chamando para você melhorar um pouco mais a sua dedicação no reino de Deus? Será que Deus não está te pedindo para você reservar um tempo a mais no seu dia, para você investir na sua espiritualidade, para você investir na meditação da palavra do Senhor? E isso aqui se aplica a todas as áreas da sua vida. Se você é alguém que não cresce no seu relacionamento conjugal, o seu casamento está por um fio. Se você é uma esposa que não cresce, que não evolui na sua feminilidade, na sua vida como esposa diante do marido, se você é um marido que não evolui na sua vida marital, você não aumenta a sua criatividade, você não evolui a sua paixão, você não evolui a sua dedicação para surpreender essa esposa, para surpreender esses filhos, você é alguém que é candidato a um fracasso. Porque o casamento exige novidade, o relacionamento exige surpresas, se não cai na rotina, se não cai na mesmice, na mediocridade, e você precisa de algum jeito se esforçar, leia sobre o assunto, aprenda, faz um curso de casais. Esta igreja tem um curso chamado Lá Feliz. Faz um curso, frequenta reuniões de casais, aprenda como surpreender o cônjuge, como deixar um bilhete criativo na calça do marido, como abençoar os seus filhos, como deixar um bilhete no caderno do filho, na carteira do filho, no dentro do carro, alguma coisa que quando o filho chegar, quando a esposa lê, quando o marido lê, ele sente uma atmosfera de renovação. Eu pensei que eu conhecia tudo sobre a minha esposa, mas ela ainda me surpreende, o meu marido ainda me surpreende, o meu pai ainda me surpreende, o meu filho ainda me surpreende. Você precisa crescer, senão o fracasso arrombará a sua porta a toda velocidade. Isso é plantar sabedoria. Isso é plantar sabedoria. Ninguém fracassa de uma noite para o dia. O fracasso sempre é a soma de um processo de negligência, porque nós não crescemos. Isso fala do seu campo profissional. Você precisa crescer no seu ramo, você precisa fazer cursos, você precisa fazer especialização, você precisa ler sobre isso, como está o mercado, quais são as tendências, o que eu posso inovar, o que eu posso criar. A vida, ela precisa ser regada, plantada com sementes de sabedoria. Eu vou crescer, eu vou melhorar, eu vou tratar os meus amigos com mais cordialidade e gentileza. Eu vou chegar no meu trabalho e eu vou dar uma bala para cada um. Nem que seja uma bala, um pirulito, um chiclete. Estou aqui, eu quero adoçar suas palavras. Recebe. Uma coisa precisa acontecer. Se a gente ficar medíocre, você será descartado no mercado de trabalho. Você vai ficar ultrapassado no seu ramo. Se você não evoluir, se você não sair da mediocridade, a sua família está frágil. Satanás está vibrando porque você não cresceu como marido, porque você não evoluiu como esposo, como pai. Você não buscou nas escrituras como que eu posso melhorar, como que eu posso crescer, como que eu posso progredir, como que eu posso me desenvolver. O diabo está olhando a maneira com que você está orando há 1000 anos, e você não cresce, você não evolui, você não acrescenta nem 1 minuto a mais, e o diabo está de olho, dizendo: eu sei que ele não cresceu, e quando eu colidir com ele, quando eu colidir com ela, pronto, fracasso registrado. Porque existem demônios e demônios.
E eu preciso crescer na graça, no conhecimento. Eu preciso crescer no revestimento que Deus tem concedido à minha disposição. Esta noite Deus veio gritar no seu coração: você precisa crescer imediatamente, porque o teu inimigo está vindo com mais força, o teu inimigo está vindo com mais embate, o teu inimigo está vindo com novas ferramentas, para vir através das suas emoções, para vir através do seu temperamento, para usar alguém lá no trabalho, para usar alguém no trânsito, para usar um parente, para usar um sonho, para usar um clique, para usar uma mensagem. Ele vai usar tudo que está à sua disposição. Mas eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Tudo que você precisa para crescer, todas as ferramentas que você precisa para vencer todas as resistências malignas, está à sua disposição. Quantos podem? Levanta a sua mão e diga comigo: Satanás, quando me encontrares, eu não estarei do mesmo tamanho. Quantos creem nisso? Aplaudam o nome do Senhor Jesus. Você quer plantar sabedoria? Cresça. Cresça. Faça um plano de leitura firme mesmo. Faz um plano de oração diário. Se você é alguém que só frequenta aqui a quinta-feira e você ainda não se batizou, se batize. Se batize. Ah, você está com essa mulher há 10 anos, 15 anos, você ainda não casou civilmente, case. O que te impede? Você está com medo de quê? Qual é o medo? A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Case com esta mulher. Aumenta o seu nível de relacionamento, de compromisso. Evolua. Evolua. Todo culto é uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer, para você romper na vida. Deus quer que você avance em nome de Jesus. O mundo espiritual não é estático. Ele não é paralisado, ele evolui. A vida não é estática, não é. Os discípulos não saíram achando que eles iriam enfrentar aquele combate, jamais. A vida não é todo dia um dia, todo dia um dia. Tem dia que você amanhece e parece que o dia está perfeito, todas as sinaleiras estão no verde, você passa e fala: uau, hoje o dia está perfeito. Você consegue fechar a sua meta do dia, ainda no período da manhã, parece que o dia está tão perfeito. Mas tem dia que o dia está tão pesado, você já amanhece azedo, você amanhece arrependido, por que você não morreu de madrugada? Tem dia que você amanhece aquele peso, todo dia um dia. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. A vida não é estática, é por isso que você precisa crescer para a vida. Cresça nos seus temperamentos, cresça nos investimentos do seu coração, cresça, porque a vida, ela é cheia de surpresas, ela é cheia de surpresas. Você precisa crescer, e aqui eu termino, porque se você não evoluir, você será pequenado. Preste atenção nisso. Imagina que a vida é uma correnteza, e quando você decide fazer a vontade de Deus, você está na contramão dessa correnteza. Então preste atenção. Se você disser assim: eu vou parar de nadar porque eu estou cansado demais, você nunca ficará no mesmo lugar. Existe uma lei da termodinâmica chamada entropia. A lei da entropia é o princípio de que tudo vai do organizado para o desorganizado. Se você pega um carro novo, ele não precisa ser rodado, ele não precisa ser usado, ele não precisa ser utilizado. O fato dele ser fabricado e ficar parado, automaticamente
ele vai envelhecendo. Se você não agir, se você não se mover, se você não se exercitar, você vai se apequenando. Você vai se apequenando como homem, você vai se apequenando como mulher, você vai se apequenando como um filho de Deus, achando que tudo que Deus quer para você são coisas terrenas, achando que o que é mais importante na vida são coisas, é o dinheiro, é a casa, é o carro, é as contas pagas. Tudo isso tem um enorme valor para a vida, não estamos excluindo isso, mas isso são secundários. Há muita gente que está ganhando dinheiro e perdendo filhos, perdendo família, perdendo a qualidade de vida. Como eu fui pregar em uma igreja em que o pastor me falou de um pai desesperado porque a filha estava com 12 anos e a filha não tinha assunto com ele. Ele se sentava na mesa e não tinha conversa. Por quê? Porque esse homem, durante a semana toda, quando ele levanta para trabalhar, ela está dormindo. E quando ele chega do trabalho, ela está dormindo. Ele só se encontra aos domingos. E de repente este homem está com muitas posses, mas está tão distante da sua própria filha. Você precisa evoluir, que Deus quer fazer algo a mais na tua vida. Deus tem um plano para você. Eu sei que está doendo, há áreas na sua vida que você fala, pastor, eu preciso tanto que Deus age. Deus é Pai, Deus é misericordioso. Deus está olhando para a sua dor, Deus está olhando para o seu dilema, mas lembre-se, a vida não pode ficar em torno da sua dor apenas, da sua necessidade. Há um propósito de Deus para a sua vida, e você precisa encontrar isso em Deus, você precisa buscar isso em Jesus, você precisa crescer no seu conhecimento de Deus, porque à medida em que você cresce, à medida que você desenvolve o seu relacionamento com Deus, as demais coisas vão se ajustando no seu devido lugar. O diabo não será o páreo da sua vida. Você não vai ser parado por nenhum demônio. Você não será neutralizado por nenhuma força maligna. Não precisa ficar com medo de inveja. Não precisa ficar com medo de macumbaria. Não precisa ficar com medo de olho gordo. Se você estiver crescendo em Deus, a Bíblia diz, em todas essas coisas, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. E eu termino te dizendo, decida hoje a crescer. Decida hoje a se renovar a Jesus. Você não vai vencer essa batalha espiritual apenas com as suas boas intenções. Se você não avançar no seu relacionamento com Jesus, no seu conhecimento de Deus através da palavra, de você derramar o seu coração nessa palavra durante o seu dia, ouvir pregações, ouvir louvores, se você não crescer nisso, não existe nada mágico que venha acontecer neste templo capaz de te tornar vencedor nos seus enfrentamentos. Eu quero orar por você, que veio essa noite com muitas batalhas, e Deus está dizendo, se você crescer em mim, eu vou te dar todas as suas vitórias. Se você crescer em mim, em me amar mais, em me servir mais, eu vou cuidar de cada detalhe daquilo que fugiu do seu controle. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você está aqui esta noite e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você precisa entregar a sua vida hoje. É impossível você vencer as forças malignas sem Jesus. É impossível você vencer a vida sem Jesus. É impossível. Você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje.
para Jesus hoje. É hoje que você precisa dizer: Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, como perdoador dos meus pecados. Eu quero me render a Ti, porque eu quero vencer todos os enfrentamentos que está diante de mim, que são muito maior do que a minha força, do que os meus recursos humanos e pessoais. Eu quero orar por você agora. Se você quer se entregar a Jesus como seu Senhor e Salvador, dizendo: pastor, eu quero enfrentar as minhas batalhas com as ferramentas de Deus. Eu quero ser salvo por Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, me dá um sinal com a sua mão que nós vamos orar por você onde que você estiver. Lá na galeria nós temos, lá atrás nós temos, lá atrás nós temos. Eu vou repetir. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você fala assim: pastor, eu percebo vozes, eu vejo vultos. Pastor, eu sinto aquela coisa ruim. E eu fico neutralizado, eu fico bloqueado. Eu preciso de Jesus para enfrentar o que o diabo está fazendo lá em casa. Eu preciso de Jesus como meu Salvador. Sinaliza a sua mão que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Lá atrás, se não for assim, constrangedor para você, eu queria tanto orar por você aqui na frente. É possível? Você que levantou a mão, se você puder, venha. Se você ficar constrangido, você pode ir ao corredor, que algum dos nossos obreiros vai orar por você aí no corredor. Se você puder, venha. Se você quiser, faz só até o corredor e nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Deus te chama para crescer hoje. Tem jeito esse casamento? Tem jeito, sim. Tem jeito para essa casa? Tem jeito. O diabo não vai roubar o seu filho. Não vai. Cresça em Deus, que Deus vai te dar todas as ferramentas para você vencer essas resistências. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus por essas pessoas aqui. Pai, eu abençoo os teus filhos. Todos nós, Pai, estamos diante de alguma guerra espiritual. Os demônios estão lutando para nos tragar. E nós precisamos crescer em Ti, senão nós seremos vítimas. Eu oro pela força deste homem, eu oro pela força desta mulher. Eu oro pela força desse casamento. Eu oro pela força desta casa. Enche ele de graça, enche ela de vigor, enche ele de revestimento do Teu poder. Reveste os Teus filhos, reveste as Tuas filhas, reveste as Tuas filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê crescimento a este homem dentro dessa casa, dê crescimento a este homem nesse trabalho, dê crescimento nesta mulher dentro de casa, dê crescimento para cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.